e você fica com dificuldade respiratória. Mas claro, é 65 anos para cima, então foda-se, lá a gente vê o que faz. Chega até seu consultório se queixando de dor no peito, falta de ar, dispneia. Após a anamnese, você realiza exames físicos e solicita alguns exames clínicos. Os resultados dos exames físicos revelaram PA 14/8. E esse 14/8, teoricamente, é uma PA alta, né? Uma pressãozinha alta. Frequência cardíaca, 111 batimentos por minuto. Alta. A auscultação pulmonar revelou sibilos durante a expiração. Contudo, devido aos sintomas de brônquio, você realizou espirometria, ECG, além de alguns outros exames clínicos. Os lados estão abaixo e vamos fazer uma bagunça nisso tudo. Olhei para a espirometria. O que você tem que olhar? Olha só. Isso tudo aqui está mostrando pra gente, infelizmente, em inglês. Ou felizmente, não sei. Mas aqui você tem o pré, significa os laudos que o aparelho estava querendo te mostrar, e o pós, broncodilatador, e a gente está usando o salbutamol. E aí lembra que esse salbutamol, ele é um agonista beta 2. Isso é importante pra gente. E aí, você está visualizando aqui, ó. Capacidade vital forçada, volume expirado forçado no primeiro segundo, e o que você olha é justamente essa terceira linha, que é o que realmente nos interessa. Que é a diferença. Que é o volume expirado forçado no primeiro segundo dividido pela capacidade vital. Você poderia fazer isso manualmente, mas a máquina já faz isso para você, claro. E aí o que se esperaria? Esperaria 82,4%. É isso que se esperaria. O que encontrou? 57,6%. Significa que esse paciente ele é um paciente que tem doença pulmonar obstrutiva. E toda vez que você pensar na doença pulmonar obstrutiva, você vai pensar, é crônica ou não? Significa, isso era não crônica. Significa, é asma ou é bronquite? É isso que você está pensando. Beleza, pessoas? Aí o que vai acontecer? Que a galera costuma confundir, ó. Essa porcentagem aqui, ó, porcentagem do PREV é 57,6 dividido por 82,4. Então, é um em relação ao outro. E o que tá? você faz com isso? Na verdade, o que a gente deveria visualizar se você estivesse pensando aqui, ó? Esse valor de porcentagem aqui, ó, teria que ser 100% para ser normal. E aí, se fosse 100%, aqui seria 52. Ah, seria 82. Né? Em relação ao outro, daria o seu 100 ou 1%. Beleza? Só isso, mas a gente Só. pode fazer olhando só pro outro. Mas nem precisa de olhar para isso. Aí, o que aconteceu, então? A pessoa tem doença pulmonar obstrutiva e a gente está pensando mais uma vez se é crônica ou se não é crônica. Aí você vai usar o quê? O broncodilatador, que é o salbutamol. E aí, se você perceber, ó, 8,6, 8,20. Porque demora 15 minutos para fazer o efeito. Tá bom? E de 57 foi para quanto? 62. Ou seja, não melhorou significativamente. O que deveria ser melhorar significativamente? Significa voltar para 82, mas não voltou para 82. Está em 62. Significa que esse paciente tem bronquite. Tem enfisema? Não sei. Precisa pedir um raio-x. Aí não tem raio-x, então... Mas você pode falar que é bronquite sem ter um raio-x? Hã? Mas você pode falar que é bronquite sem ter um raio-x? Não, bronquite tem, não tem enfisema. Enfisema você precisa do raio-x, bronquite não. Entendi. Aí essa pessoa, então, ela tem bronquite e possível enfisema. Por que possível enfisema? Não tem um raio-x pra confirmar. Porque ela fuma desde os 18 e é raro você ter um paciente com bronquite sendo diagnosticado a primeira vez com 65 anos. É tipo assim, o cara nunca foi no médico. Isso não existe, quase não existe. Então aqui, ele é um paciente que tem bronquite? Sim. Ou seja, ele tem inflamação nos brônquios.
Essa inflamação nos brônquios provavelmente, perceba que é tudo provavelmente, possivelmente, deve ser, graças à característica desse paciente de fumar a vida inteira. Tá bom? Mas ele é um paciente enfisêmico? Ainda não sei. Temos que solicitar novos exames para confirmar isso. Mas possivelmente tudo indica que sim. Mas eu não sei se é. Posso falar que ele também pode ter asma, porque ele é uma pequena melhora. Não, essa melhora ela tem que ser significativa para ser asmático. Como é que você vai ver? Esse 62 aí tem que chegar perto de 70, 73, 74, muito próximo da Quem normalidade. tem bronquite e asma, como é que você vai ver? Não, tem que chegar muito próximo à normalidade. Mas não tipo assim, Não fica 78. normal. Não chegar a 74, 75. Dá 80%. Volta à normalidade. Volta para 80. Você inspira, aí quanto Ou dá? tipo 79, 80. Tipo, 80% do ar tem que sair em torno de Deu 82. Deu 80. Não. Precisa ver mais alguma coisa aí? 82, considerando que não dei. Só deu 56. Precisa ver mais alguma coisa aí? Não. Só isso? Aí, dilatadores foi pra isso, né? Não, aí, aqui, ó. Aí, E agora o eletro? Agora a gente olha. Então a gente agora chegou no eletro. Quando a gente chega no eletro, a gente está pensando assim agora. Nossa, esse paciente, perceba, ele é um paciente DPOcítico. Na maioria das vezes, pacientes DPOcíticos, e aí eu não sei exatamente porquê, peço até desculpa, mas eu não sei exatamente porquê, mas é uma característica, a gente estava até pensando nisso, que pacientes DPOcíticos tendem a aumentar a frequência cardíaca. Tá? Isso é uma coisa meio que um anda do lado do outro. Mas por que isso acontece, eu não sei se é uma resposta secundária ao processo ou é uma resposta direta. O que eu estou querendo dizer? Porque um paciente DPOcítico, ele tem problema de hipercapnia. Concorda? A gente visualizou isso agora mesmo. Isso, na verdade, estaria levando uma acidose respiratória acompanhada com uma alcalose metabólica para você ter o pH constante, de 7,35 a 7,45. Agora, esse excesso de CO2, e aí eu realmente não sei, se esse excesso de CO2, ao ligar lá nos receptores, nos baroreceptores, isso faz ter aumento da frequência cardíaca. Eu não sei essa informação, tá? Se é por causa disso. Tipo assim, nossa, por que o excesso de CO2, graças a DPOC, está aumentando a frequência respiratória? Eu não sei. A gente pode até pesquisar isso. Se esse CO2, quando liga ou no bulbo ou nos baroreceptores da carótida, se isso altera a frequência cardíaca. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, sabe? Então, porque talvez isso poderia justificar esses 111, 110 batimentos por minuto, né? Esse ataque cardíaco. Mas, mais uma vez, eu, Léo, não sei se é isso. Provavelmente é. Porque não pode ser simplesmente porque está com bronquite, ou tipo assim, não pode ser uma resposta secundária. Eu acho que tem que ser uma resposta primária. Tipo, tem CO2, tem aumento de CO2, consequentemente esse CO2 se liga no receptor e isso faz ter ataque cardíaco. Na minha cabeça é direto. Então, não sei se é, mas eu vou tentar encontrar essa justificativa, ver se existe essa justificativa. Tá? Olhei lá para o ECG. Então você fez todas as coisas que você já estava acostumado. Frequência cardíaca, quadrante, ritmo sinusal, né? Estudo da onda P, depois o intervalo PR, depois se tem bloqueio, né? Os BAVs, primeiro, segundo, terceiro grau, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, depois se teve isquemia mais lesão, depois se teve as taquicardias. Teoricamente você deve ter feito isso tudo, se não fez, deveria ter feito. E aí a gente percebeu o que nesse paciente? Ele é um paciente que está taquicárdio, confirmando lá os dados do negócio. Ele está em qual quadrante? Quarto quadrante. O ritmo é sinusal, não obrigatoriamente, ou é? Né? Tem o DP positivo em tudo quanto é lugar.
E quando a gente olha para a onda P, a gente está olhando para a altura e para o comprimento. Se a altura for maior do que 2,5 milímetros, ou seja, 2,5 quadradinho, ele tem sobrecarga de átrio, que é o diagnóstico desse elétron. Então, quando eu olho para isso, que é a onda P, ela é maior do que deveria, e isso está relacionado com sobrecarga de átrio direito. Essa sobrecarga de átrio direito, ela pode estar influenciando no aumento da pressão arterial? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Ah, Léo, mas é isso? Não sei. Por que eu não sei? Por que eu não posso justificar assim? Realmente é por causa da sobrecarga de átrio direito? Porque quando a gente pensa na pressão arterial, a gente tem uma patologia multifatorial. O que eu estou querendo dizer? Pode ser que o coração está batendo mais forte? Pode. Pode ser que o sangue da pessoa está menos viscoso do que deveria? Menos fluido, né? Mais viscoso do que deveria? Pode. Pode ser problema renal? Pode. Pode ser problema na dilatação dos vasos? Pode. Então, existem vários problemas que estão relacionados com o aumento de pressão. Então, a gente não pode justificar só num ponto, não. Tipo, o que a gente sabe até agora? Tipo, outra coisa. Paciente dislipidêmico pode ter aumento de pressão arterial? Também pode. Então, é várias coisas que pode estar associado, tá? Então, a gente não pode falar assim, o cara está com sobrecarga de átrio direito e isso está levando ao aumento de PA. Não sei. Mais uma vez, sempre a gente vai colocar isso como sendo possibilidades, porque pode ter outras possibilidades, tá? E aí a gente não erra quando a gente fala assim, pode ser, que também pode não ser. Mas que não é. Então, pensar em possibilidades sempre é legal. Show de bola, pessoas? Lindo? E aí a gente olha depois. Ué, o de vocês parece que tem maior, não tá? Tem só TGO, TGP e creatinina. Por quê? É porque o do Classroom você mandou menor. E você mandou pro airdrop, você entrou com Eu mandei errados. Cacete. É porque na verdade a gente não viu ainda creatinina, TGO e TGP. Por isso que eu ouvi perguntando, mas não era pra ter não. Mas eu falarei sobre eles também. Mas olha o que a gente está pensando aqui, pessoas. Quando você olha para a glicose, esse paciente ele está hiperglicêmico. Então esse cara está hiperglicêmico. É isso que você está vendo. Esse cara é diabético? Não sei. Por que eu não sei se ele é diabético? Porque para você confirmar paciente diabético, você tem que fazer ou hemoglobina glicada, e aí isso é padrão ouro. Nossa, o cara se tiver com hemoglobina glicada com mais de 6,4%, ele é diabético. Ou você tem que fazer curva glicêmica. Aqui o que a gente fez foi a glicemia capilar. O que isso significa? Significa que esse paciente pode ter mentido para você, né? É um paciente fumante. Se o cara fuma e toma um cafezinho com açúcar, ele fala, mas não comi nada. Porque muitas vezes é tão involuntário ou voluntário, sei lá como é que eu vou falar. O cara fuma e bebe café como se fosse uma pessoa apaixonada. E aí pode dar hiperglicemia simplesmente porque ele bebeu aquele café, tá? Então a gente não pode julgar que a pessoa é diabética só por um único exame. E ainda mais quando você olha para a insulina basal dele. O que significa falar insulina basal? Significa eu observar que o paciente está em jejum, e aí eu estou medindo a insulina dele lá na corrente sanguínea em jejum. E aí é de 2 a 24,9, está 19. Se esse cara fosse diabético recente, a insulina basal dele estaria mais do que 24. Ele estaria hiperinsulinêmico. E se ele fosse um diabético, muito tempo de diabetes, tipo 20 anos de diabetes, estaria baixo. Ele estaria hipoinsulinêmico. Então, para o diabético fora assim, nossa, o cara é diabético tipo 1.
o valor da insulina basal dele tem que ser menor do que 2,6. Aí a gente ia falar que ele era diabético tipo 1. E for diabético tipo 2 recente, tipo assim, tem uns 3 anos menos que ele é diabético, aí ele estaria com mais de 24,9. E nesse caso ele está dentro da normalidade. E é difícil uma pessoa que está dentro da normalidade com insulina ser diabética. Por isso que essa hiperglicemia não reflete diabetes. Ou é uma diabetes que está acontecendo tipo, agora, sou diabético. Né? O que é muito difícil de acontecer. Então a gente está falando que ele está hiperglicêmico com insulina normal. E aí quando a gente olha então para o LDL e para o HDL, perceba que o LDL está alto e o HDL, e isso é um quadro típico de dislipidemia. Isso é um típico de dislipidemia, é isso que se espera em um paciente dislipidêmico. LDL alto, HDL baixo. Tipo, é o que o pessoal chama, né? Mau colesterol LDL alto e o bom colesterol HDL baixo. E aí, um paciente dislipidêmico, ele pode formar placa de ateroma? Pode, mas a gente está vendo placa de ateroma? Não. Claro que não. Então a gente não pode falar que esse paciente está com problema de carótida entupida, não pode falar que essa sobrecarga é por causa da dislipidemia. Pode estar associado? Claro que pode estar associado. Só que a gente precisa de outros exames para a gente conseguir fechar diagnóstico. Bonitinho? Nos outros, não sei quem tem aí, mas se você tivesse lá, creatinina é marcador de lesão renal. A gente vai estudar isso pós-prova. A gente já entra em sistema renal. Aqui no caso tá alto, então. Tá? Provavelmente tem. Então se tiver alto, esse cara tá com insuficiência renal. Você vai perceber depois que a insuficiência renal era dividida em 5 grandes grupos, tá? E aí a gente vai visualizar isso lá na insuficiência renal. ITGO e ITGP é marcador de lesão hepática. Provavelmente TGO e TGP tá alto também, não tá? Tá. E aí, então esse cara ele teria lesão hepática, insuficiência renal, um paciente dislipidêmico e tudo isso está associado. A gente consegue fazer a associação dessas 3 possibilidades. Né? Nossa, um paciente que ele é dislipidêmico, ele tem insuficiência renal? Na maioria das vezes. Tá? E ele tem problema hepático. Só que esse cara tá com esteatose hepática? Não sei, a gente não fez exame para esteatose hepática. Eu pediria, por exemplo, vamos ver se você está com esteatose hepática, irmão. Né? Faz um examezinho para ver se é, se não é. Você já ia estar usando, indicando para ele aquele fármaco que estimula a diminuição de LDL, que é a simvastatina. Vamos entrar com simvastatina porque você está com um probleminha aqui hepático, já vamos ver se diminui esse LDL seu, né? Você já está começando a ter problema cardíaco, então vamos regular essa sua dislipidemia. Vamos usar um diurético para ver se a gente consegue tirar essa creatinina do seu corpo, se está melhorando, se está piorando. Mas a gente consegue fazer muitas coisinhas em relação a isso. O que a gente vai ver na semana que vem? Eu vou pegar esse caso clínico na semana que vem de novo. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre estresse oxidativo. E aí você vai perceber que pessoas que são diabéticas tendem a aumentar o estresse oxidativo e isso está relacionado com problema renal também e com problema hepático. Então a gente vai juntar isso tudo e aí a gente vai colocar a creatinina, o TGO e o TGP nessa brincadeira. Beleza, pessoas? Muito difícil? Não, é bem legal, né? Pensar nisso é pensar em metabolismo. É você pensar em várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E não tem nenhum problema da pessoa, por exemplo, ser diabética e dislipidêmica. Ser ter bronquite e ter infarto. Uma coisa não elimina a outra.